Bom dia, turma, tudo bem? Hoje nós vamos começar um assunto novo no capítulo 3 e esse capítulo traz pra gente o revestimento e sustentação das células, tá? Tem como título. E especificamente nesse capítulo nós vamos falar um pouquinho sobre algumas barreiras de proteção e sustentação que as células têm, certo? Nós já sabemos e nós já começamos a estudar sobre as células e vimos que em cada uma delas existe organelas, estruturas que protegem as nossas células de invasores, certo? Então vamos relembrar algumas coisas. Nós já sabemos que a célula é a unidade estrutural e funcional dos seres vivos e cabe à membrana celular a tarefa de delimitar o ambiente interno e isolando o meio externo, né? Permitindo assim condições adequadas ao seu funcionamento. Também sabemos que a célula não pode ficar isolada. Deve trocar substâncias com o meio para abastecer-se do que necessita e livrar-se daquilo que lhe é indesejável, que não lhe convém, certo? E tudo isso só é possível por conta de uma estrutura específica. Alguém sabe qual é? Alguém lembra, né? Teve grupo que fez essa estrutura e explicou um pouquinho para a gente sobre ela. Essa estrutura se chama membrana celular, certo? Ou também conhecida como membrana plasmática. Então, nós vamos começar esse capítulo de revestimento e sustentação celular ou sustentação das células falando sobre a membrana celular. Ela é semipermeável, que significa semi igual a metade e permeável, que deixa passar. Ou seja, ela vai permitir a entrada de substâncias fundamentais ao seu metabolismo, que vai contribuir para manter o seu funcionamento, certo? E essa barra, né, a membrana, ela barra a entrada daquelas que não interessam para a célula, de substâncias que não interessam para a célula. Então, por isso que existe a membrana celular. Ela existe nas células eucariontes, certo? E também nas células procarionte, porque é ela que vai impedir de substâncias, células invasoras, patógenos que causam doenças ou que pode causar algum dano para as nossas células de invadir. Então, ela é uma barreira de proteção para as nossas células, certo? Então, ela é um mecanismo, ela é uma estrutura extremamente importante dentro das nossas células, porque é ela que permite a entrada e saída de substâncias, é ela que barra a entrada de células invasoras que possam possivelmente ali causar algum tipo de doença, certo? E é ela que vai proteger as nossas células. É ela que vai proteger a nossa célula. Então, ela possui uma permeabilidade seletiva, ou seja, esse processo não é simples e depende de outra importante propriedade, sem a qual a célula não poderia viver. A permeabilidade seletiva da membrana permite ela selecionar o que entra e o que sai. E isso é benéfico para nós, né, para a estrutura celular. Graças a essa propriedade, a membrana não se limita e deixa passar as substâncias, mas seleciona também e controla o fluxo daquilo que passa através dela, certo? E dentro dessa estrutura da membrana plasmática, nós teremos também, a gente sabe que a nossa célula, ela tem organelas, e dentro de cada organela, vocês já puderam estudar sobre isso, existe organelas com diferentes funções, né? Estruturas. E a membrana plasmática não deixa de ser uma organela também, uma estrutura que tem dentro da sua composição
estruturas importantes, né? Com funções diferentes também. Então, na estrutura da membrana plasmática, a membrana celular, nós vamos ter carboidratos, nós vamos ter proteína, nós vamos ter a bicamada lipídica ou glicoproteína, né, colesterol. Nós vamos ter algumas estruturas que compõem, né, que formam a membrana plasmática, que dá essa composição. E cada uma dessas estruturas também tem grande importância, porque é através dessas estruturas, por exemplo, das proteínas, que vai permitir, né, ou facilitar a entrada de substâncias que vai nutrir, que vai gerar energia para as nossas células, certo? E os lipídios, que é o colesterol, que é a gordura, ele permite a fluidez dessa membrana, né? Então, cada uma tem uma função específica. Cada estrutura dessa, né, que nós vamos estudar mais tarde sobre elas. Mas agora, dentro ainda falando, né, de alguns mecanismos, porque se nós estamos falando da sustentação e revestimento celular, temos que falar também sobre os mecanismos de transporte nas membranas. Existem alguns mecanismos, né, já que falamos que ela permite a entrada e saída de substâncias, existem alguns mecanismos de transporte que vai transportar essas substâncias, permitir a entrada e permitir a saída. Existem alguns meios de transporte, digamos assim, né? Assim como utilizamos alguns meios de transportes, ônibus, carro, avião, para chegar a um determinado lugar, assim também as nossas células, elas utilizam, né, a membrana plasmática utiliza alguns tipos de transporte que vai permitir a entrada dessas substâncias. E existem dois tipos de transporte, ou também falando dois tipos de mecanismos de transporte nas membranas celulares. E quais são esses mecanismos? O primeiro tipo de transporte é o transporte passivo. O segundo, transporte ativo. O primeiro, transporte passivo, se divide em três tipos: osmose, difusão simples e difusão facilitada. Dentro do transporte ativo, não há gasto de energia, ou seja, as células não vão precisar gerar tanta energia para transportar essas substâncias. Porém, no transporte ativo, existem dois tipos, que é a bomba de sódio e potássio e outras bombas. O que acontece no transporte ativo? Desculpa, como eu estava explicando para vocês, existem muitas substâncias que entram e saem normalmente pela membrana plasmática espontaneamente em processos em que a célula não vai gastar energia. Então, quando isso acontece, por não consumirem nenhum tipo de energia, esses processos são classificados como mecanismos de transporte passivo dentro da membrana. Lembrando que existem três tipos de transporte passivo: simples, difusão simples, facilitada e osmose, certo? São os três tipos de transporte passivo, quando não há gasto de energia, certo? Na difusão simples, esse processo é natural. Ele pode ser explicado pelo fato das partículas de átomos e moléculas estarem em constante movimentação. Também acontece quando um soluto qualquer, seja ele um gás, como o oxigênio, um líquido, como o álcool, ou um sólido, como o sal e o açúcar, se dissolve em uma solução.
Nos organismos vivos, a difusão simples é responsável por inúmeros processos essenciais à manutenção da vida, como, por exemplo, vários protistas, seres vivos ali que compõem, né, o reino protista, como algas, protozoários, moneras, no caso, os procariontes, que são as bactérias, e muitos fungos também. Alguns animais e vegetais dependem da difusão simples nas membranas celulares, tanto para receber gás oxigênio como para eliminar o gás carbônico, certo? E isso acontece de uma maneira simples, sem que haja gasto grande, né, de energia. Já no transporte passivo, não há consumo também de energia. O fluxo de partículas é espontâneo, no sentido de igualar as concentrações do meio intracelular e intersticial. No processo ativo, há gastos de energia, certo? Simples, passivo, no caso, facilitada, simples e osmose, não há gasto de energia. Já no transporte ativo, há gasto de energia. Então, onde vai ocorrer esse transporte passivo, né? Essa difusão simplificada nos seres vivos, como, por exemplo, no homem, acontece ali na nossa respiração. No momento em que nós respiramos o oxigênio, né? Os nossos alvéolos que ficam ali concentrados nos nossos pulmões, na região dos brônquios, eles captam esse gás e vai acontecendo essa difusão simples, sem que haja gasto de energia, acontece espontaneamente. Traz para nós, através das nossas vias respiratórias, esse gás, oxigênio, e eles se dissipam espontaneamente, né, instantaneamente, e libera o CO2. Então, isso acontece naturalmente, simples, sem que haja gasto de energia em nosso metabolismo. Nas plantas também vai acontecer essas trocas gasosas e ocorre por meio da difusão simples, através das membranas da membrana plasmática. No caso, elas captam, né, esse gás oxigênio, esse CO2 que vai armazenar, transformar ele em glicose, armazenar em forma de energia, já que uma vez eles produzem o seu próprio alimento, as plantas, e liberar através do O2. E isso só é possível, essa troca gasosa, através do corpo vegetal e o meio externo, graças a uma organela chamada de estômatos. Essa organela ela é específica na transpiração, na eliminação de resíduos, né? Então, isso acontece também espontaneamente, esse processo de respiração celular dentro das células vegetais e animal. Né? Nas plantas, elas captam dióxido de carbono e sequestram dióxido de carbono através da respiração, o processo de fotossíntese que armazena a energia e a transpiração que vai liberar o H2O, que são as moléculas de água. E isso acontece de uma maneira simples, através do transporte passivo, certo? E a osmose também é um outro exemplo de transporte passivo. É um tipo especial de difusão em que as substâncias que se deslocam é um solvente, ou seja, a água. O sentido em que a água se desloca para fora ou para dentro da célula depende da concentração de solutos, né, dos dois lados da membrana celular. Então, isso é um tipo de transporte passivo também, certo? Por exemplo, quando uma alface ela perde água, né, ela se torna hipertônica, no caso, ela tende a sair para o meio menos concentrado, né, a água, e isso é um exemplo de osmose, certo? A água ali que está retida dentro da alface é um soluto mais concentrado e o menos concentrado é o que está fora. Porém, quando colocamos sal,
isso fica super concentrado, né? E essas partículas vão se dissipando instantaneamente. Em questão de minutos que você olhar para a alface, ela está murcha, porque a água saiu para esse meio mais concentrado, né, de um soluto, ok? Vamos parar aqui na osmose. Na próxima aula, nós vamos continuar. Então, aqui, da mesma forma que na difusão simples não há gasto de energia, na difusão facilitada também não vai haver, certo? A difusão facilitada também é um tipo de transporte passivo, porém também nela não existe gasto de energia, ou seja, o fluxo de substâncias ocorre devido a uma diferença de concentrações dos solutos nos dois lados da membrana celular e no mesmo sentido, isto é, do lado em que os solutos estão mais concentrados para o lado em que eles estão menos concentrados. Ou seja, há uma alta e baixa concentração, o meio extracelular para o meio extracelular e para o meio intracelular. Então, existe uma alta concentração no meio extracelular e uma baixa concentração no meio intracelular. Então, a diferença é essa. O fluxo de substâncias ocorre devido a uma diferença, né, de concentração ou de concentrações dos solutos, dos ambos os lados, né, dos dois lados. Isso é a difusão facilitada, ou seja, as moléculas pequenas, elas passam com facilidade entre os fosfolipídios da membrana celular. Quando a gente diz difusão facilitada, essas moléculas maiores ou partículas eletricamente carregadas não conseguem fazer o mesmo e, por isso, seguem outro caminho. Elas se difundem graças às proteínas transportadoras que existe lá na membrana celular, como eu mostrei nas primeiras imagens, existem essas proteínas, né, que são conhecidas como proteínas transportadoras, que funcionam como canais que facilitam, né, facilitadores de passagem de substâncias do meio externo para o meio interno. Então, ela facilita essa entrada dessa substância. A proteína, ela tem como função facilitar a entrada dessa substância, certo? Por isso, ela também não existe gasto de energia, né? É facilitada, onde ela vai trazer do meio extracelular para o espaço intracelular da célula, certo? Graças a essa proteína. Então, vamos memorizar agora. Na difusão simples ou facilitada, o soluto sempre se desloca do meio em que está mais concentrado para o meio em que está menos concentrado. Isto é, de uma solução hipertônica para uma solução hipotônica, ok? Finalizamos aqui então o transporte passivo, que se divide em três tipos: difusão simples, facilitada e osmose, ok? Na próxima aula nós vamos falar só sobre o bombeamento celular, ok? Então nós nos vemos na próxima aula. Abraço!